Gente, então vamos lá. Qual que é a terceira lei? Qual que é a terceira lei? A terceira lei é a lei da troca. O que significa? Dentro de um sistema que tem uma ordem, existe uma troca. E essa troca significa eu faço e eu recebo. Só que dentro desse contexto entre eu faço e recebo, existem algumas particularidades. Então, por exemplo, o que a terapia sistêmica analisa em relação às trocas? Dentro de uma relação familiar, o mais leve, o mais natural, são os pais fazerem tudo para os filhos. E os filhos tomam tudo aquilo para ele, deixam de lado aquilo que não serve e segue a sua vida. Basicamente isso diz respeito da troca entre filhos e pais. Relacionamento amoroso, completamente diferente. Eu faço pelo meu parceiro, minha parceira, ela faz por mim. E assim nós equilibramos a troca entre os parceiros. Gente, estou explicando as 3 leis para vocês. Eu vou explicar sempre, tá? Até isso entrar na cabeça de vocês. Quanto mais a gente repete, mais entra. Então, basicamente, nós temos essas 3 leis: pertencimento, ordem e equilíbrio nas trocas, tá? Então, você já começa a perceber que tem muito relacionamento amoroso que não existe troca. Tem pessoas que só querem receber, eu quero que a minha esposa faz tudo para mim, eu não faço nada, eu que mando e pronto. Então, você percebe que não é uma relação de casal. Ou existem filhos que fazem tudo para os pais e deixam até a própria vida deles de lado. Então, quer dizer, ele inverteu a ordem e está rompendo as leis da troca. Eu vou trazer vários exemplos aqui para vocês entenderem ao longo desses domingos, tá? Mas partindo desse princípio, Márcia, quanto tempo, hein, Márcia? Se for mais do que eu estou pensando, tá? Gente, vai colocando aí se está tudo certo para vocês, tá? Vocês estão escutando bem, está tudo bem agora. Olha só que interessante. Essas 3 leis do amor, você consegue entender muitos conflitos, dor de cabeça, problemas de relacionamento amoroso, pessoas que não conseguem emprego, pessoas que não conseguem se relacionar amorosamente. Por quê? Porque quando você encaixa a vida da pessoa nessas 3 leis do amor, isso já diz muito sobre como essa pessoa está experienciando a vida. Por isso que eu gosto muito da terapia sistêmica, tá? Só que hoje eu queria falar com vocês algo muito importante. Presta atenção a partir de agora. Eu quero que vocês imaginem só ou quero que vocês se lembrem agora. Vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês se lembrem agora de algo que aconteceu de ruim com vocês. Mas algo que fizeram com vocês. Pensem em algo que fizeram com você. Então, te xingaram, te passaram para trás, te traíram. Não sei, alguém fez algo de ruim para você. Qual a sensação que você tem quando você lembra disso? Coloca aí para mim. Né? E isso acontece, né? Acontece em traição, acontece em família, que o irmão passa o outro para trás, acontece em relacionamento amoroso, onde o marido trai a esposa trai o marido, existe na relação pai e filho, porque os pais foram muito bravos, os filhos sentiam medo. Então, existem várias situações, né? No trabalho, aquelas perseguições profissionais, sentimento de desvalorização de mãe para filho. Existem várias situações que nos machucam, que nos agridem. E quando você lembra de algo, o que você sente? Vem raiva, dor, tensão, sentimento de contrariedade, mágoa. O que você sente quando você lembra de alguma coisa? E eu vou ler agora um trecho do livro que a gente vai trazer hoje para vocês, do livro Conflito e Paz, tá? Do Bert Hellinger. Olha só que interessante o que ele fala. Quando alguém nos faz algum mal, planejamos vingança. Isso é, para compensar, queremos causar um mal também a essa pessoa. Então, por exemplo, a vingança aqui não significa se vingar, né? Mas às vezes, tipo assim, cara, eu fiquei com uma raiva, às vezes eu tenho um sentimento de querer devolver aquela agressão, né? Um tipo de vingança.
E isso, olha só que interessante que o Bert Hellinger fala. Isso decorre da necessidade de compensação. Gente, quem for terapeuta vai anotando, tá? Porque isso aqui é estudo para você entender o dia a dia de consultório. Isso decorre de uma necessidade de compensação. Portanto, a necessidade de justiça. Então, olha só. Alguém fez um mal para mim. Eu sinto a dor daquele mal. E eu sinto uma necessidade. A maioria das pessoas sentem isso, tá? Eu sinto a necessidade de compensar aquela agressão. Por quê? Me jogaram algo, fizeram algo para mim. Lembra que uma das leis é a troca? Me fizeram algo muito negativo. Então eu quero fazer algo, vamos botar intensidade. Me fizeram algo muito negativo, nível 5. E eu quero fazer algo também muito negativo. Na maioria das vezes, até mais do que isso. Mas às vezes eu não faço nada. Mas dentro de mim vem uma raiva de querer se vingar. E isso acontece porque nós temos essa necessidade, é inconsciente isso, de compensar. E olha só que interessante que ele continua falando. Queremos impedir que o outro que o outro nos torne a nos ferir e causar danos. Por isso, nós temos essa necessidade de justiça. Ao nos vingarmos, olha só, quando você se vinga da pessoa, quando você faz também um mal para a pessoa que te fez um mal, ultrapassamos a necessidade de compensação e justiça e causamos mais sofrimento e dano ao outro do que ele nos causou, né? Como estão dizendo aqui no Instagram, né? A ação e a reação. Exato. Nós chamamos isso na terapia sistêmica de troca, tá? Então, ó, ao nos vingarmos, a gente ultrapassa a necessidade de compensar e a justiça e causamos mais sofrimento para o outro. Então, a gente quer causar o sofrimento para o outro. O que o outro vai fazer? Pela naturalidade, querer causar mais sofrimento na gente. Então, ó, o outro também vai querer se vingar. E é aí que o conflito continua. É aí que as coisas não resolvem, os casais não se resolvem, mãe e filho não se resolve, relacionamentos profissionais não se resolvem, porque você fica numa troca negativa. Então aqui o senso de justiça, olha só, torna-se um pretexto para que eu me vingue. Então, eu quero justiça, fizeram algo de mal para mim e eu quero me vingar. Então, em nome dessa justiça interna, faz-se valer essa vontade de ir lá e agredir o outro. Porém, isso só gera mais conflito. É isso que o Bert Hellinger quer dizer nessas palavras. Porém, não significa que as pessoas não têm que ter punição. Não é isso. Ele está só descrevendo uma realidade. Vocês conseguem perceber isso? Quem está comigo desde o começo, você consegue perceber isso? Que é importante a gente entender essa necessidade de troca que a gente tem. E olha só que interessante. Todas as vezes que você tenta, de alguma forma, rejeitar ou excluir ou colocar para fora essa sensação ou essa pessoa ou essa dificuldade que você está vivendo com essa pessoa, quando você tenta rejeitar, você acaba se tornando um pouco que parecido com a pessoa. É apenas o modus operandi que se deslocou, que mudou. Olha só que o Bert Hellinger fala em outro trecho desse livro. Quem rejeitou não percebe que o seu impulso... Então, ó, quando eu rejeito algo, quando eu não aceito algo, inclusive quando me ferem, né? Quando fazem algo de ruim para mim, quando eu não aceito isso, e mais outras coisas também, né? Quando eu não aceito, ó, quem rejeitou, quem rejeita, não percebe que o seu impulso é idêntico ao do rejeitado. Então, assim, a pessoa que rejeita, ela também não está percebendo que esse impulso, que essa necessidade, também está vindo dela que foi rejeitada. Então, quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender. Cara,
É aí que começam algumas projeções. Por quê? Aquilo que eu estou rejeitando, eu acabo me tornando aquela pessoa em outro aspecto. Né? Nossa, eu não queria ser nervosa igual a minha mãe. Sou nervosa. Nossa, eu não aceitei meu pai que traiu minha mãe. Sou traída. Entende? Então, quando você tenta rejeitar algo, você acaba se conectando àquele processo. E o próprio Freud, como diz um outro trecho desse livro, tá? Ó, em seus estudos sobre projeções, Freud fala de um outro tipo de transferência pela qual combatemos numa outra pessoa aquilo que rejeitamos e negamos em nós mesmos. Freud analisou a projeção também de uma outra forma. Nós também excluímos e rejeitamos nos outros aquilo que nós rejeitamos e negamos em nós mesmos. Então, sim, se você não aceita a agressividade, se você não aceita nervosismo, se você não aceita traição, se você não aceita, se você rejeita a qualquer custo, há uma grande possibilidade de você estar negando isso em você. E você também talvez faça isso. Talvez seja difícil de escutar, talvez seja difícil de processar, mas é uma verdade que até Freud analisou. Então, pessoal, quando nós temos um conflito, quando nós temos uma dificuldade, quando nós temos um problema, o que as pessoas mais procuram numa terapia? Resolver problemas, resolver conflitos. E o que a gente tem que ajudar as pessoas a fazerem? A solucionar o conflito. Só que a solução do conflito nem sempre é se afastar, às vezes tem que acontecer isso fisicamente, uma pessoa muito agressiva, mas esse afastar precisa ter um certo trabalho interno dentro da pessoa. Porque lembra, se uma pessoa me agrediu, se a pessoa fez algo de ruim para mim, então isso significa que, de alguma forma, essa pessoa que faz parte ali do meu sistema, ele tem que ser integrado a esse meu sistema, seja minha família, seja um relacionamento, um ex-relacionamento, e por estar integrado ao meu sistema, ele vai gerar uma influência. E quando eu excluo, então são duas possibilidades. Aquela pessoa que rejeita aquilo que aconteceu com ela, ou ela vai repetir e projetar aquele padrão, porque você está rejeitando a irritabilidade, a agressividade, o medo, a raiva. Eu não aceito que minha mãe exclui a minha irmã. Então, você pode se tornar uma pessoa excluidora. Eu não aceito que o meu pai traiu minha mãe. Você pode ser uma pessoa que vai trair ou que é traída. Então, aquilo que você rejeita, você pode repetir esse padrão. E a outra hipótese é o quê? Aquilo que você rejeita no outro, que Freud também estudou, pode ser algo que você nega em você mesmo. Então, são coisas que, quando nós pegamos um paciente que exclui demais uma questão, um processo, a gente precisa entender esses dois pontos nele, tá? Precisamos entender esses dois pontos. Tudo bem até agora? Estão vivos aí? Já conseguiram perceber algo dentro de vocês? Só com esses primeiros contextos que a gente passou até agora? Gente, isso aqui é um estudo, não uma aula. Então, assim, coloquem aí. Não consigo rejeitar, só me sinto triste e impotente. Aí, Maria Aparecida, pode ser ou pelos seus próprios conflitos. Então, por exemplo, se você se sente triste e impotente, o próprio sentimento de impotência é porque você não aceita algo, entende? Você rejeita algo. Eu me sinto impotente porque eu não consigo tal coisa na minha vida. Então, você não está aceitando que você não consegue. Então, você entra num estado de impotência. Você força, força, força e não consegue. Então, isso é uma rejeição, tá? Talvez você só não esteja conseguindo entendê-la ainda. Mas, com certeza, sim. Tá? E aí, olha só que engraçado. Vamos voltar para essa parte do pertencimento. Ó. Vou ler
um outro trecho desse mesmo livro. E vai colocando aí os insightzinhos de vocês até agora, o que vocês começaram a entender, tá? No interior do campo familiar, o que é o campo familiar? O que é esse campo que as pessoas tanto falam na terapia sistêmica? O que acontece é que todos nós, de alguma forma, a física quântica, muitas religiões, partes espirituais explicam isso. Todos nós somos conectados. Todos nós estamos interligados, principalmente com as pessoas que nós mais interagimos. Então, a física quântica tem até um experimento que valida isso, que é entrelaçar, né, conectar dois átomos e separar ele a distâncias tremendas, e a influência de um e outro continua da mesma forma, tá? Então, chama hierarquia entrelaçada. Então, isso acontece, por exemplo, eles pegaram o DNA de soldados e separaram dois DNAs e foram distanciando quilômetros, até 500, 600 quilômetros. E quando eles modificavam o DNA aqui no laboratório, no outro local ele também tinha a mesma alteração. Então, o que eles percebiam com isso? Os átomos ali, ó. Que eles percebiam que, de alguma forma, todos nós estamos conectados, tá? Então, na terapia sistêmica se parte também desse princípio de que nós estamos conectados ao todo, mas principalmente com aquelas pessoas que nós temos mais vínculo, mais convívio, né? Por isso que tem aquela frase, você é aquilo, as 5 pessoas que você mais convive no seu meio ambiente, tá? Elas te influenciam, e influenciam muito mesmo. Então, olha só esse outro trecho do livro. No interior do campo, então, no interior dessa conexão, há uma ressonância entre todos. O que é ressonância? Ressonância é quando você entra em estado de conexão. Ninguém e nada pode escapar. Então, assim, não tem como você excluir, não tem como você desconectar. Até mesmo o passado continua presente e atuando. Por isso que eles falam que muitas questões que aconteceram com os bisavós, familiares mais antigos, vão ressoando nas outras pessoas. Por quê? Porque vai conectando com cada um, conforme vai nascendo, vai conectando. Por isso, todas as tentativas de excluir uma pessoa ou de se livrar dela são fadadas ao fracasso. Por isso que exclusão nunca dá certo. Se você for ver, tudo aquilo que você exclui, que você rejeita, sempre de alguma forma volta para você. Então, isso acaba, né, gerando sempre um fracasso. Pelo contrário, o que foi excluído, desprezado ou exterminado ganha mais poder nesse campo com as tentativas de eliminá-lo. O que significa isso? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. O que o Bert Hellinger quer dizer com isso? Eu não vou ter aqui, ó. Eu tinha, mas eu não tô achando. Eu tô achando um outro aqui, ó. Vamos ver, ó. É como este elástico aqui, ó. Ó, este elástico. Quanto mais você puxa, quanto mais você rejeita, quanto mais você tensiona um problema na sua família ou no seu sistema, mais aquilo vai gerar influência na sua vida. Então, quanto mais você rejeita, quanto mais você tenta evitar algo sem resolver aquilo dentro de você, mais aquilo vai se empoderar de você, mais aquilo vai fazer com que você sofra. É isso que o Bert Hellinger está querendo dizer nesse trecho. Quanto mais se tenta eliminá-lo, mais forte ele se torna. O campo ele fica perturbado e em desordem, até que também alguém seja reconhecido e receba o lugar que lhe cabe. O que ele quer dizer com isso? Cara, enquanto você não aceitar aquele processo, enquanto você não incluir aquilo que você tanto tenta excluir da sua vida, aquilo sempre vai ressoar em você. Você já percebeu isso na sua vida? Coloca sim ou não. Você já está percebendo alguma coisa dentro de você?
Você consegue entender o quão complexo é isso, mas também o quão empoderador isso pode ser quando você coloca isso em prática, quando você coloca nos atendimentos, né? Quando você coloca no seu dia a dia. Então, olha só que interessante, ó. Por meio, outro trecho de livro, tá? Tô lendo aqui para vocês, tá? Por meio de compreensões essenciais. Então, ó, por meio de uma compreensão, eles podem ser resolvidos de uma outra maneira, com mais cuidado e com mais reconhecimento das diferentes necessidades e dos limites impostos às soluções adotadas em comum. Pois, em última instância, olha só que interessante, em última instância, toda paz exige alguma renúncia. Então, se você quer ter paz interna dentro de você hoje, você vai ter que renunciar a alguma coisa. Então, se você quer começar a resolver os teus conflitos, se você quer começar a resolver as tuas questões internas, você precisa renunciar. Algumas coisas você vai ter que deixar para trás. Algumas exigências, principalmente de querer revidar contra, você vai ter que deixar para trás. Porque é assim que se conquista a paz. Fazendo renúncias. Mas adultos conseguem renunciar, crianças não. Então, muitas vezes a pessoa não consegue renunciar e quer ficar, né, entrando em atrito, excluindo, rejeitando, porque ele está num bloqueio infantil. Numa mentalidade infantil. Nós precisamos mudar essa mentalidade infantil. Curar essa ferida interior. Para eu ser uma pessoa diferente. E como que nós conseguimos fazer isso, Rodrigo? Olha só que interessante, ó. Essa aqui é importante, tá? Essa passagem. A paz num campo mental pressupõe que todos os que integram sejam igualmente reconhecidos como tais. Isso só acontece quando os bons compreendem a fundo o lado mau e perigoso da boa consciência. Nossa, Rodrigo, não entendi nada sobre isso. Cara, porque Bert Hellinger é um filósofo e faz muitas metáforas, e por isso que muitas pessoas não entendem o conceito que ele fala. Então, ó, num campo mental, vou raciocinar algo. Todas as pessoas que integram o meu sistema, inclusive ex-relacionamentos fazem parte, tá? Não é só aparente. Então, dos meus relacionamentos, todas as pessoas que eu, de alguma forma, tive alguma relação na minha vida, fazem parte do meu sistema de relacionamento amoroso. Não é só a minha esposa, não é só a minha ex-namorada. Não, todas no meu caso, né, Rodrigo, todas as mulheres que fizeram parte da minha vida fazem parte do meu sistema. De alguma forma, eu tive uma conexão com todas elas. Então, todas elas fazem parte do meu sistema amoroso. E se tem alguma coisa que ficou mal resolvida, com certeza é um elástico tenso, que pode refletir na minha vida no agora, no meu relacionamento. E eu não ter paz, por exemplo. Então, ó, este reconhecimento mental só acontece quando os bons, aqueles que dizem que eu sou bom, eu sou certo, compreendem o lado mal e perigoso da boa consciência. O que é isso? O que é boa consciência? Eu faço porque isso é o certo. Isso é bom. Eu sou bom. Entende? Toda vez que você pensa no bom e no mal, no certo e no errado, você separa. Então, assim, olha, ele fala, olha o perigo que é, né? Olha o lado mal e perigoso da boa consciência. Eu sou o bom, então eu faço isso pelo bem. Eu faço isso porque eu fui agredido, então isso me dá direito de agredir de volta. Entende? Nós precisamos entender o perigo disso. Então, romper essa fronteira mental não é para qualquer um. Exige um grande
esforço, uma grande reflexão. Por isso que eu estou começando esse movimento com vocês aqui, ao vivo, online, para vocês também quebrarem isso dentro de vocês. Eu sei que tem muitos pacientes meus aqui, me ouvindo aqui hoje. Eu tenho certeza que tem algum aqui. Cara, isso é importantíssimo você participar todo domingo, que isso aqui é como se fosse uma consulta coletiva. Então, ó, só podem ultrapassar as fronteiras enfrentando o sentimento de culpa e a má consciência. Então, você só vai conseguir romper essa barreira do sou o bonzinho, sou o certo em tudo, quando você entender que você vai ter que lidar com culpa, que é só adulto que lidar com culpa, assumir as suas culpas, assumir o seu lado no processo, e entender que você tem essa consciência má também. O bom e o mal está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todo mundo. Nós não podemos excluir o mal. Sem o mal não existe o bem, sem o bem não existe o mal, porque isso separa as coisas como são. É só uma interpretação da realidade. Então, ó, continuando. Só então podem conceder aos que rejeitaram, de modo especial as pessoas rejeitadas, um lugar com os mesmos direitos nesse campo. Então, quando você rompe a barreira do certo e errado, vamos resumir? Quando você rompe a barreira do certo e errado, quando você entende que também você está errado, Jesus disse isso, né? Atire a primeira pedra. Quem nunca errou, não é? Está na Bíblia. Jesus também disse isso. Sem falar de religião, né? Mas tá lá, ensinamentos há 2000 anos atrás. Quem nunca errou? Outra frase bíblica, né? Como que é? Mais vale 1000 pecadores no céu do que um afortunado. O que ele quer dizer com isso? Cara, mais vale o pecador que se arrependeu, que entendeu que tem o lado mal dentro dele, mas também tem o lado bom. Ele rompeu a barreira do certo e errado, assumiu as consequências do seu ato de ter feito algo de errado. E a pessoa assume as consequências de, nossa, aconteceu algo ruim comigo. Eu sigo. Porque eu também sou ruim em algumas partes. Eu também tenho um lado negativo em mim. Eu também senti raiva de querer retrucar. Então, quando eu rompo essa barreira, eu consigo avançar. Porque aí eu dou um direito daquela pessoa que faz parte do meu sistema pertencer daquele jeito. Mesmo que é uma pessoa perturbada que continua agredindo pessoas. Aí nós já passamos para um outro contexto. Opa, peraí. Se a pessoa é uma pessoa perturbada que sempre faz algo de ruim numa família, por exemplo, o que ela está querendo mostrar? O que ela está querendo trazer à tona para essa família? Será que é exatamente romper essa barreira do certo e errado? Porque todo mundo fica, nossa, ele é o errado. O que vocês estão fazendo? Excluindo. Ele é o errado, nós somos o certo, nós somos o certo, nós somos bonzinhos. Eles são errados. Quanto mais exclui, mais tensão no sistema. Quanto mais inclui, mais a pessoa alivia. Faz sentido isso para vocês ou não? Outro trecho interessante. Esse aqui é um cientista agora, tá? Um cientista, tem muitos estudos sobre o campo, sobre essa conexão, tá? Procurem sobre Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake. O cara estudou muito essa questão do campo morfogenético, que é como ele chama, tá? Olha só que interessante. Olha os estudos deles. O cara é um cientista, tá? Tem muita ciência nisso. Rupert Sheldrake observou que o campo só pode mudar, então esse campo de influência, de comportamento, influencia nas atitudes das pessoas, só pode mudar se é colocado em movimento por um novo impulso externo. Então, assim, algo externo tem que vir, sabe? Uma pessoa tem que vir e fazer alguma coisa nesse sistema, nessa tensão. Esse impulso é algo mental. Olha só que interessante isso. É algo que vem da mente. Isto é, provém de uma nova compreensão. Então, se você compreender algo da sua família
incluir, romper o certo e errado, você está mudando a sua família, você não está mudando só você. Você está mudando todo o seu sistema. Então, olha só, olha o que ele fala. Então, essa nova compreensão, inicialmente, esse campo de tensão vai se defender contra ela e vai procurar reprimi-la. Mas quando ela se aposta de um número suficiente de seus integrantes, o campo se põe em movimento como um todo. Então, pode abrir-se a novas compreensões, deixar para trás algo superado e mudar o seu comportamento. O que ele quer dizer nesse trecho? Quanto mais pessoas desse sistema mudarem sua percepção, e aí que a nossa missão se esbiu, fazer essa mensagem chegar para o máximo de pessoas possível. Eu tenho certeza que acabando essa live no Instagram, acabando essa live aqui no YouTube, você vai compartilhar essa live. Porque nós vamos fazer muitas pessoas compreenderem isso, e isso gera muito conflito nas famílias. E quanto mais pessoas tiverem essa compreensão dentro de um sistema, ele muda. Olha só que louco isso. A gente já vê a mudança quando a gente mexe em uma pessoa. Né? Na terapia, a gente às vezes mexe em uma pessoa. Às vezes já vê uma mudança na família. Agora imagine mais pessoas mudando. Por isso que esse conhecimento sistêmico é muito bonito, cara. E tem tanta gente falando mal das constelações familiares. E assim, é porque a pessoa não compreende nada dessa filosofia. Traz essa pessoa para esse estudo, que eu tenho certeza que ela vai mudar de ideia. E aí, para a gente finalizar esse processo, esse estudo de hoje, não sei se está valendo a pena para vocês, tomara que sim. Onde começa, um outro trecho do livro, onde começa, portanto, a grande paz? Né? Lembrando que o título desse livro de hoje é Conflito e Paz, do Bert Hellinger. Ela começa onde termina a vontade de exclusão. Aqui ele chama de extermínio, mas é só no sentido de quero excluir a qualquer custo, exterminar aquilo. Seja como for que os justifiquemos e onde o indivíduo reconhece que não existe seres humanos melhores e piores. Então, ó, cara, fala para mim se não é um conhecimento muito próximo de Deus. Cara, Deus não distingue o que é certo e errado. Deus não distingue o que é bom e mal. Deus criou tudo, Adão e Eva, o bom e o ruim, o certo e o errado, ele criou tudo. Tudo faz parte. Todos estão enredados de seu modo particular, mas nem mais nem menos do que nós. Nesse sentido, todos somos iguais. Então, olha só que louco isso. Para que haja paz, os indivíduos precisam entender que não existe melhor ou pior. Não existe distinção, certo e errado. Existe. Incluo, aceito, compreendo. Quando eu compreendo, quando eu tenho uma nova compreensão, aquele processo, eu fico em paz. Então, o caminho para essa paz é preparado por um outro amor, que leva a transpor os limites da boa consciência, de ser o bom, eu estou fazendo isso porque eu sou bom. Jesus descreveu esse caminho quando disse, olha, ele citou Jesus aqui também no livro dele, tá? Sede compassivos como meu Pai no céu, que faz brilhar o sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Esse amor por todos, tais como são, é um outro tipo de amor. O grande amor que está além do bem e do mal, além dos grandes conflitos. É isso, né? Nós precisamos aprender esse amor. Nós vamos desenvolver esse amor juntos, aqui, todo domingo, às 8 da noite. Eu vou conduzir vocês, e eu estou nesse processo também, tá, gente? Isso, cada dia é uma nova conquista e realização para entender esse amor, entender essa conexão. Esse amor que está além do certo e errado, além do bom e do ruim, simplesmente daquilo que é. Você acha que você quer se conectar com esse grande amor? Coloca aí. Eu quero. Quero ver você colocando assim, eu quero. Você acha que se você se conectar com esse grande amor,
Será que você vai encontrar paz na sua vida? Será que você vai transmitir mais paz para as pessoas? Será que se você realmente se conectar com esse amor, será que você vai ser mais abundante? Será que você vai ser mais próspero? Será que você vai ser mais feliz? Será que você vai ser mais humilde? Será que você vai ser mais compassivo? Compaixão. E compaixão não é eu sofrer pelo outro. É o compreender a fragilidade do outro. É o compreender os erros do outro. E eu sei que, gente, no começo, isso vai ser muito difícil. Eu sei que vai. Para mim foi muito difícil. Quando eu comecei a ter essas informações, 6 anos atrás, eu tinha raiva quando as pessoas falavam o que eu acabei de falar. Tinha raiva. Por quê? Porque estava mexendo com as minhas dores. Mas é como uma panela, eu tive que abrir a tampa e olhar para dentro daquelas dores e falar assim, cara, agora eu vou encarar vocês. Agora eu vou encarar vocês e eu vou realmente cuidar de vocês. E quando nós fazemos isso, a gente cada vez mais não sente medo, não sente culpa, não julga, e cada vez mais a gente se conecta com aquilo que a gente quer. Beleza, galera? Bom demais, hein? Bom demais ter vocês aqui hoje. E domingo que vem nós continuamos com esse estudo sistêmico, todo domingo. Espero que você compartilhe essa live, compartilha no story do Instagram, me marca, manda nos grupos de WhatsApp dos familiares, que eu tenho certeza que essa palavra de hoje foi muito, que tocou muito você, tocou muito o seu interior e pode tocar de outras pessoas, sabe? Eu sei que isso é um movimento que eu estou começando agora e que eu tenho certeza que vai ser muito grandioso, tá? Vai ser um movimento muito grande e eu conto com o apoio de vocês, porque vocês fazem parte do movimento. E eu quero encontrar com vocês na rua, eu quero que vocês me falem no Instagram, eu quero que vocês comuniquem comigo. Quando vocês conseguirem encontrar a paz dentro de vocês. Rodrigo, aquilo que você mostrou no domingo, olha, eu chego até a ficar emocionado, porque isso já acontece, né? Mas eu quero que agora comece a ter esse movimento, né? Nós precisamos parar de focar a nossa mente no negativo, em focar no que eu não quero. Nós precisamos focar e agir no que a gente quer, colocar em prática. Então, se em algum momento do seu dia, amanhã, você conseguir ficar em paz, me manda uma mensagem. Cara, eu consegui ficar em paz. Me marca no Instagram, faz alguma coisa. Vamos iniciar um movimento para que a gente possa multiplicar aquilo que é bom para a gente. E eu sei que isso que você escutou hoje mexeu com você. Porque quando eu escutei isso, isso mexeu muito comigo. Isso me deixou muito perturbado. Me deixou muito assim, cara, como assim? Foi uma coisa muito impactante. Mas é através dessa marretada, desse impacto, que tem a desconstrução. Você precisa desconstruir o que você foi construído, porque você é puro amor. Você é puro amor. Mas as situações que você viveu, a família que você foi criada, o ambiente que você conviveu, moldou você. Então você precisa moldar novamente, você precisa se moldar novamente para encontrar essa verdadeira essência, essa pureza que existe dentro de você. E nós podemos também ajudar as pessoas, porque nós não estamos aqui só para se curar. Nós estamos aqui todos conectados. Estamos num campo conectado. E isso
Se eu desejo o bem para mais pessoas, o bem retorna mais para mim. Se eu desejo mais o mal, quero me afastar, quero repugnar essas coisas ruins, mais tensão eu gero nesse campo, nesse sistema, e mais as coisas ruins acontecem comigo. Certo? Valeu, galera. Espero vocês domingo que vem. Domingão de carnaval, né? Mas tá tudo certo. Vamos que vamos. Vamos para o nosso estudo sistêmico, vamos continuar, tá bom? Gratidão para vocês. Bom domingo, descansem, durmam com Deus e nos vemos quarta-feira. Lembrando vocês, quarta-feira é live de dúvidas sobre sinais e sintomas, tá? E atendimento ao vivo. Provavelmente quarta-feira nós vamos ter um atendimento ao vivo do Método Cisbio para vocês, tá bom? Grande abraço, valeu, Walter, grande abraço. Cláudia, que bom, boa semana, gente, valeu. Maria Aparecida também, demais, muito bom esse estudo. Compartilha esse estudo aí que ele vai ser top, tá? Nós vamos seguir. Vários livros, várias passagens de livros. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão colocar em prática. Vocês vão ser foda na terapia sistêmica, vocês vão colocar realmente em prática no dia a dia de vocês e vocês vão ver o quanto muda a vida. Vocês vão perceber isso na prática de vocês. Fica comigo aqui que vocês têm certeza que vocês vão conseguir essa transformação. Grande abraço. Tchau, tchau.